Obrigado. Eu ia pedir para você gravar, ainda bem que você já foi gravar, Natália. Obrigado. Imagina, André. É, Nós estamos aqui hoje para poder discutir um pouco os resultados dessa segunda redução da vazão do Rio Sorocaba, principalmente os efeitos na qualidade da água do rio e quais ações a gente toma para essa próxima semana. Vou pedir para o Jorge falar se deu tudo certo com essa redução e qual está a situação do reservatório. Pode ser, Jorge? Jorge da Bom V. dia, pode ser sim, professor. Bom dia. Perfeito, então, bom dia a todos. Vou projetar minha tela. Bom dia a todos. Vou apresentar, então, do ponto de vista de volumetria, né, ou seja, nível de reservatório, quantidade de água, qual foi o comportamento do reservatório das vazões praticadas ao longo desde a semana passada, da sexta-feira. Tá ok? Opa, só um minuto. Bom, a imagem de sempre, iniciamos o dia de hoje, dia 14, com um nível de 817,55. Então, esse é o nível que nós estamos hoje, assim, faltando 5 centímetros do atingimento do nível mínimo operacional praticado. Tá? Esse nível equivale a 21,55% do volume útil. E ontem foi dia 13, nós não fechamos os dados do dia 13, porém, a vazão afluente até o dia 12 de outubro, acumulada do dia 1º ao dia 12, está na ordem de 3,21 metros cúbicos por segundo. E a afluência, né, até 12 em percentual, está em 33% da MLT, ou seja, na média de longo termo. Então, está bem aquém do esperado para o mesmo período. Nós esperávamos ali 9,65 de vazão e já chegou 3,21. Com relação ao comportamento do reservatório, tracei aqui desde o dia 1º, o gráfico superior é o gráfico do nível do reservatório, então iniciamos outubro com o nível de 817,72 e no dia 12 estávamos no nível de 817,57. E como eu comentei há pouco, hoje iniciamos com 817,55, iniciamos hoje no dia 14, tá? Com 817,55. Porém, o comportamento do reservatório até o dia 12, a partir do dia 9, sábado, iniciamos a redução de defluência, e onde esse gráfico inferior eu represento aqui no azul mais escuro a vazão do Rio Sorocaba, o azul mais claro a vazão que é enviada para a represa do Clemente, onde ocorre a captação por volta de 1,95 metros cúbicos, o 0,8 de diferença para atingir os 2,03 segue o curso natural para manter a vazão, verte um pouco da barragem do Clemente e encontra novamente no curso do Rio, como eu venho explicando nas outras apresentações, e em rosa está justamente a vazão afluente dia a dia. Então, conseguimos perceber que estamos mantendo ali próximo de 5, começamos o mês 5,55, após a redução de 3 para 3,25. Estamos praticando entre 5,32 e 5,29, sempre buscando 3,25. Então, estamos fazendo ali 3,26, 3,27, e tentando estabilizar mais próximo do 3,25. Porém, a afluência, tivemos somente 4 dias que ela foi um pouco mais elevada, mas praticamente em todas as amostras. Ou no dia 3 e 4, ela praticamente empatou com a defluência, o que chegou de água foi o mesmo que defluiu, então o nível do reservatório ficou estável, tá? E os demais dias sempre ficou, dia 10, dia 12 também, né? Ela empatou aqui, ficou o mesmo valor exato, né? E no balanço hídrico, e consequentemente não foi suficiente para recompor o reservatório, simplesmente para postergar um pouco o atingimento do nível mínimo operacional. Ou seja, essa redução ela foi efetiva do ponto de vista de postergação do atingimento do nível, uma ligeira postergação, porém a afluência não ajudou no ponto de vista de recuperação do reservatório, ok?
Bom, do comportamento do reservatório, são essas informações dessa última semana, e trouxe também o comportamento, o estudo do comportamento atualizado, né, daquele estudo atualizado com as amostras do mês de... Fechando, incluímos as amostras o mês de setembro, encerramento de setembro, e as projeções para outubro. Eu não me recordo se eu apresentei semana passada, mas eu falo rapidamente, só para recapitular. Nós estamos hoje com uma projeção, como eu expliquei, de 33,25 acumulada, valor acumulado de afluência em 33,25 e uma defluência entre 3,5, 3 e 3,5, né? E, consequentemente, independente da defluência que eu tenha, com uma vazão próxima de 30%, uma vazão afluente próxima de 30%, impreterivelmente vamos atingir o nível mínimo operacional praticado de 817,50. Então, assim, qualquer cenário, com a vazão que nós estamos hoje, a gente vai atingir dentro do mês de outubro, o mês de outubro vai encerrar e estaremos abaixo do nível mínimo operacional. Se a vazão ao longo do mês melhorar um pouco, subir para 40%, e começássemos a praticar a vazão de 3 como objeto de deliberação da reunião de hoje, ficaríamos bem em linha no final de dezembro, muito próximo, que é essa linha cinza, tá? Muito próximo da cota de 817,5, e para novembro, permanecendo uma vazão de 40%, atingiríamos também, voltaríamos a atingir o nível mínimo operacional. Somente uma vazão acima de 50% da MLT para cima é que nos deixaria sem risco, né? Ou evitaríamos realmente o atingimento do nível mínimo operacional de 817,50. Então, hoje nós estamos com, falando novamente, nós estamos com uma fluência registrada na casa de 33,25, o que nos coloca num cenário que realmente iremos atingir o nível mínimo do reservatório, do operacional praticado, tá bom? Bom, esse é o comportamento do reservatório, fico à disposição para qualquer esclarecimento, retornar os slides, fique à vontade para questionar. Obrigado a todos. Obrigado, Jorge. Jorge, por acaso, nós estamos tentando achar alguém que possa nos dar uma ajuda na questão meteorológica, mas acho que vocês aí da Votorantim de Energia têm alguma indicação disso. Existe alguma previsão de melhorar essa pluviosidade ainda esse mês ou não? Não, nós tínhamos expectativa para a segunda quinzena de outubro, mas com o tempo esse modelo não está se concretizando dentro do esperado, professor. Então, assim, nós não consigo te dar essa resposta de forma assertiva, não, tá? A nossa parte meteorológica faz os acompanhamentos, mas não estou muito otimista em termos de recuperação até o final de outubro, não. Pelos nossos números, tá bom? Obrigado, Jorge. Nada. Eu gostaria de ouvir agora o pessoal de alumínio da Sabesp, porque era uma das nossas restrições, que é a captação de água da Sabesp de alumínio. E gostaria de ouvir, eu não vi se ele está aqui presente, mas o pessoal do site de Sorocaba, sobre a questão da qualidade lá no Vitória Regia, que também era uma das nossas restrições. Oi, André, estou por aqui, sim. Aqui o Reginaldo, estou procurando você, Reginaldo, aqui no meu site. Também estou presente, André. Bom dia, André. Bom dia a todos aí. Bom dia, Ronald. Acho que pode começar por você, Reginaldo, sobre a questão da qualidade lá na Vitória Regia. Houve uma redução muito grande com esse rebaixamento novo? Muito grande não, mas houve, viu, André? Tá bem... A gente está bastante preocupado, tivemos que fazer, inclusive, hoje uma nova intervenção para captação lá. Eu tive lá ontem, inclusive, né? Algumas bombas que ficam nos lugares com menos afluência de água na captação, elas já estavam uma boa parte fora. O sistema ainda não desarmou essas bombas, mas acho que é Deus que está pondo a mão ali, porque está bem baixo, está bastante complicado, nos preocupa muito. Volto a repetir, ali se o sistema... Reginaldo, fechou seu... Desculpa. Então, quanto à qualidade, eu vou repetir. Né? Fechou de novo. Oi. Pronto, vou falar agora. Pronto.
Em relação à qualidade que eu havia comentado, realmente a gente notou uma pequena, não uma grande, mas uma. Tem alguém desativando o meu telefone, não sei como está aparecendo aqui. Uma pequena piora, né, na qualidade. Estamos fazendo uma intervenção hoje, né, em relação à quantidade, né, porque abaixou um pouco mais, as bombas já se expuseram, tem parte de bombas ali que já está com uma parte fora da água, né, nos preocupa muito, porque se o sistema cair, ele não volta, né, um sistema que eu já expliquei aqui, né, um dispositivo que ele protege, né, a bomba se ela não estiver totalmente submersa. Nós fizemos uma intervenção agora cedo, novamente, né, para ver se dá um fluxo maior para a água lá dentro. Então, quer dizer, nós estamos bastante preocupados, primeiro com a qualidade, é óbvio que a gente percebe que ela vem gradativamente piorando, e a quantidade também, viu, André? A gente está bastante preocupado ali, que é o que eu falo e repito, se desarmar o nosso sistema, eu não vou conseguir armar, e vamos ficar numa situação bastante complicada. E a gente percebe que a gente está fazendo de tudo para poder conseguir manter o sistema funcionando, né? Até agora a gente está intercalando ali as bombas também para evitar que um ou outro tenha uma preferencial e talvez até prejudique. Então a gente está bastante preocupado com essa diminuição aí e infelizmente a precipitação aí não está de acordo com o que a gente precisa, né? Obrigado, Reginaldo. Eu gostaria, não sei se tem alguém, Júlio, além de você da Sabesp, para saber sobre a questão de alumínio, como é que está a situação. Só um minutinho, por favor, André. Só um minutinho. Tá bom, falou, Júlio. É que a nossa restrição a montante é a captação de alumínio. A nossa restrição a jusante é a captação do site de Sorocaba. Jusante do Vitória Régia, né? Porque pela captação lá do Clemente, os dados que eu vi parecem que não indicaram nenhum problema na captação do Clemente, pelo menos em qualidade, né? Sim, lá não tem alteração, não, até agora, pelo menos. Deixa eu ver se alguém pediu alguma coisa. Bom, não sei se a CETESB, o pessoal da CETESB teve tempo de ter os dados também. Desculpe, André. Pode falar. Era o Nilson aqui, eu passei para ele se complicou na estrada aí. Então, eu vou falar, ele vai entrar na reunião, vou mandar o link para ele, qualquer coisa ele me complementa depois. Tá. O do de alumínio é aquilo que realmente a gente já vem falando, né? Se chegar abaixo aí do nível mínimo operacional, aí a gente vai ter uma séria dificuldade para captar água lá, né? Provavelmente vão ter que fazer mais obras adicionais para buscar água mais longe lá, né? O volume é pequeno, né, de alumínio. O volume é pequeno, mas ele é significativo hoje para a cidade, né? Ele corresponde praticamente a 90% do abastecimento da cidade, que vem de Tupararanga hoje, né? Então não dá para ficar sem ela, né? E se cair no nível aí, a questão não é o volume, porque o volume que entra aí, o que a gente capta ali, acho que não dá 1%, né, do que entra na represa. Mas é importante para a cidade, né? Não dá para a gente ficar sem. Então, se cair abaixo do nível operacional aí, nós vamos ter dificuldade. Provavelmente vamos ter que fazer obras extras lá, esticar mais a tubulação para buscar mais adiante ali, cabo, energia, né? Toda essa questão aí que cai, né? Já estamos com dificuldade ali para captar nesse nível que está aí. Tá. O que eu tinha pedido para o Nilson, Júlio, mas a gente espera ele entrar, era, assim, eu sei que mesmo essa obra para puxar água mais distante tem um limite, né? Sim. Porque chega uma hora que mesmo que você puxe, não vai ter água para captar. Exatamente. Eu queria saber com ele qual que é o limite. Não sei se ele conseguiu ver isso, mas a gente espera ele entrar para poder ver isso. Não, tá, ele já deve estar entrando. Eu vou passar o link para ele aqui. Ele falou que vai entrar nem que for da estrada. Ele teve um problema aí e acabou atrasando para chegar. Mas já estou passando para ele, já deve entrar logo. Obrigado, Júlio. A Rosângela pediu a palavra e a Viviane também. Então, vou passar para ela. Rosângela, por favor.
Não estamos te ouvindo, Rosângela. Deve estar fechado o seu microfone. Não, está aberto, só que a gente não está ouvindo. Continuando não ouvindo. Vai trocar o fone. Então, vou passar a palavra para a Viviane enquanto você troca o fone. Viviane, por favor. Bom dia a todos. André, você tinha até comentado na última reunião se eu conseguiria entrar em contato com os condomínios, veleiros e porto, para fazer esse mesmo questionamento a respeito do rebaixamento da cota mínima e o quanto isso comprometeria a captação de cada um. Eu recebi agora pela manhã um e-mail do condomínio Porto e eles argumentam o seguinte, que esse rebaixamento abaixo da 817,50 pode comprometer a captação, no sentido de que eles também vão ter que prolongar essa tomada d'água, e também eles alertam nesse e-mail, eu vou encaminhar depois para você, acho que o Jorge deve ter recebido essa mensagem, eu pedi para encaminhar para a Secretaria Executiva do Comitê, eles também se preocupam com a queda da qualidade da água nesse ponto que eles fazem a captação. O Veleiros ainda não respondeu, mas eu creio que deve ser o mesmo ponto de vista, porque as captações são muito próximas, né? Os condomínios, mas enfim, só dando essa devolutiva da reunião passada para o grupo agora. Obrigado, Viviane. Eu ia te pedir mesmo isso. Eu não sei se a Rosângela conseguiu se acertar lá com o microfone, mas a Lauren pediu a palavra. Eu vou passar a palavra para a Lauren e depois a gente tenta com a Rosângela de novo. Lauren, por favor. Oi, André. É o Fernando, coordenador aqui das estações de tratamento de água, que vai falar. Tá, obrigado. Bom dia, André, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Bom dia a todos. No monitoramento, com essa redução de vazão, não tivemos alterações. A única coisa que subiu e tivemos alteração é no manganês, no processo químico, físico-químico da estação, tivemos um aumento de 100% no teor de manganês. O ferro manteve, mas o manganês de 0,070 miligramas ele foi para 0,140. Então tivemos um aumento, tá bom? Ok. Obrigado, Fernando. Realmente, quando mais vai baixando, mais vai aparecendo esses picos, às vezes, de um ou outro nutriente, porque... Mas está controlado. A gente entrou com oxidante, né, aumentou, e está tendo um resultado bacana ainda, afinal. Ok. Obrigado, Fernando. Nós tivemos eventos... Desculpa, André. Tivemos eventos de alumínio também. O íon alumínio, ele ficou um período também, foi um desconforme também aqui. Conforme você vai baixando a vazão, a tendência de um contato com sedimento vai acabar dando esses picos mesmo. A Rosângela está com problema no microfone, não sei se ela vai entrar e voltar ou se ela prefere falar pelo chat. O que você prefere, Rosângela? Bota aí no chat. Enquanto a Rosângela coloca lá, tenho uma pergunta da Solange aqui. Se o SAIS e mesmo a Sabesp sabem informar se está havendo uma aderência às campanhas para economizar água nos municípios. Não sei se alguém do site Sorocaba pode falar a respeito. Sim, posso sim, André. Posso sim. Favor. A gente percebeu sim uma redução no consumo da ordem de 5%. Comparativo com outros períodos, né, do ano passado, ano retrasado, e também com relação aos meses anteriores, houve uma queda, mesmo com algumas temperaturas mais altas. Depois que a temperatura caiu, é natural que caia também um pouco o consumo, né? A gente percebeu essa variação aí que ainda é pequena, né? Para a campanha que a gente está fazendo, que está intensiva, e também outras medidas que a gente tomou aqui, né? Como, por exemplo, a redução da vazão no período noturno, que isso ajuda na quantidade de água do reservatório, né? Colocando menos pressão à noite. Estamos sentindo algumas reclamações pontuais com relação a essa pressão, mas estamos fazendo a redução da pressão. E também estamos notificando, né, os usuários que fazem uso irracional da água. Então, já estamos aí com mais de 200, quase 300 notificações e aguardando aí, né, as previsões meteorológicas aí.
Obrigado, Ronald. Não sei se da Votorantim, a água de Votorantim tem alguma informação a respeito? Laura e Fernando? André, nós tivemos com esse projeto da ITA Central, né, das 18 às 21, que a gente não está captando, que a ETA, que é 70% da captação, né, do manancial. Então, com isso, das 18 às 21, a gente não está fazendo captando a água do rio. E também na parte de madrugada, a gente está também desligando estações, só trabalhando com os reservatórios, com autonomia. Então, com isso, a gente aumentou uma parada de 3 horas para 6 horas de operação. Então, interruptas, né? Então, essas 6 horas a gente não consegue, a gente não está captando a água do rio. Tá bom. Obrigado, Fernando. Eu acho que sim, todo mundo está tentando o máximo possível manter a situação, mas vocês estão vendo que a situação está meio drástica, né? Porque se a gente toma uma decisão para um lado, vai prejudicar alguém, por outro, vai prejudicar outro. Então, a gente precisa não só torcer para que venha chuva, mas as previsões não indicam que isso vá resolver o problema muito rapidamente. Mas está aberta aqui as sugestões do que a gente pode fazer. A Rosângela pediu de novo a palavra. Está conseguindo falar agora, Rosângela? André, dá para ouvir agora? Agora sim, agora sim. Bom dia. A Beatriz está conosco. Eu pediria para a Beatriz, na parte de qualidade, que ela abordasse, de acordo com os dados que foram disponibilizados. Pode ser, Beatriz? Oi, só um minutinho. A Beatriz está se arrumando ali. Oi, bom dia a todos. Dia. E se a gente estava dando uma olhadinha nos dados que foram disponibilizados ontem, né? Na questão do monitoramento da captação de alumínio, ainda a gente não observa muita alteração, né? Nos últimos dias, em questão de que a represa ainda está respondendo bem, né, a manutenção da qualidade. Em São Clemente, apesar dele ter mencionado que não tem muito, nesses últimos dias o ODD já deu uma caidinha, né? Ele estava sempre com 7 e tudo, mas nos últimos 2 dias chegou a 5. Acho que é bom ficar atento ali na captação de São Clemente, que pode ter que já esteja começando a sentir os impactos da redução da vazão. No geral, o que eu dei uma olhada assim por cima foi mais nesse aspecto. Rosângela, você quer mencionar mais alguma coisa? A preocupação do grupo quanto à Vitória Régia, que é a preocupação do Reginaldo, né? Você acha que cabe mais alguma intervenção? A Vitória Régia está localizada num local que o OD constantemente está baixo, né? A qualidade ali já está comprometida há um certo tempo. É difícil estabelecer mais algum, assim, ou intensificar o monitoramento ou não, porque já é uma situação que já não é adequada, né? Só não pode piorar, mas, assim, em termos de monitoramento, acredito que não. Tá. Obrigado, Beatriz. Eu vi que o Nilson entrou. Eu acho que a gente podia ouvir o Nilson primeiro, depois a gente tenta chegar aí num consenso do que fazer essa semana. Não sei se ele já está aqui, porque ele já sumiu da minha tela. Eu vi ele entrando. Está aqui. Nilson, se você puder nos falar como está a situação ali na captação de alumínio, você chegou agora, o Jorge apresentou para a gente no começo, que com essa vazão defluente, com esse nível de chuva, de vazão afluente que a gente está tendo, nós vamos chegar praticamente já chegamos, né? Porque está no 817,55. Então tem 5 centímetros, só que isso chega em 2 dias no máximo.
talvez hoje ainda. E nessa tocada a gente vai diminuir um pouco mais de 817,5, né? Pelo gráfico que o Jorge mostrou, podemos pedir para o Jorge mostrar de novo, eu acho que não chega no 816, né, Jorge? Ele fica um pouco para baixo de 817,5. Vou projetar novamente, um segundo, por favor. Tá bom, obrigado, Jorge. Nada. Projeção com 30% de MLT, né? Como eu falei, estamos com 33,25 acumulado até o dia 12. Então, seguindo uma previsão próxima do que estamos hoje, no grau de 30%, o comportamento do reservatório seria chegar com a vazão de 3, né? Ficaremos um pouco abaixo da 817,50. É essa linha aqui, a terceira linha de cima para baixo, é isso? Só um segundo. Vamos lá, é a terceira linha de cima para baixo, essa linha cinza. A primeira é azul clara, verde e a cinza aqui. Acima da rosa, a linha acima da rosa. A rosa seria 3,5 e a superior seriam 3. Tá. Então a gente ficaria por volta de 817, não baixando de 817, pelo menos até o fim desse ano, né? O que aconteceria era, se continuar essa chuva abaixo da média, é o ano que vem que a situação aí complica muito, né? Porque o reservatório nunca vai passar do 817,5. Quer dizer, o 817, que era o nosso piso, passa a ser o teto. Isso. Na permanência de uma vazão constante, uma vazão afluente constante na casa de 30%, esse seria o efeito, sim. Não atingiríamos, não recuperaríamos o reservatório na cota de 817,50. Tá. Vamos ouvir o Nilson, depois a gente coloca em discussão para ver o que as pessoas acham das nossas alternativas, que não são muitas. Nilson, por favor. Será que ele está conseguindo nos ouvir? Ele entrou, mas não... Ele entrou, mas talvez ele tenha caído de novo. Não, ele está aí. Eu não sei se ele está nos ouvindo. Às vezes não está, ou às vezes ele não está conseguindo falar. Vou tentar contatar ele aqui. São os problemas da internet e das atividades à distância, né? Então, o nosso cenário é esse. Com a atual vazão de 3,25 de defluência saindo pela Votorantim de Energia, mais os dois que saem para o site de Sorocaba, nós vamos ultrapassar o 817,5, mas mesmo que as chuvas fiquem no mesmo nível que está agora, que é 30% da média histórica, a gente vai ficar entre 817 e 816, né? Já é 1 metro abaixo, 1,5 metro abaixo do limite mínimo de operacional, né, que a gente tinha decidido no primeiro momento. Isso vai causar problema nas captações a montante, mais em função do volume do que mais. A Viviane já alertou por uma questão de qualidade, porque a hora que você diminui também a coluna d'água, a tendência é reduzir também a qualidade da água. Se a gente rebaixar um pouco mais a saída de água do reservatório, não vai adiantar muita coisa, porque a gente vai continuar ainda abaixo do 817,5, mas não tão abaixo, né? A gente não vai conseguir recuperar tão rápido esse reservatório. Agora a gente precisa começar a pensar também medidas de médio e longo prazo, porque se a gente tiver essas precipitações e nada indica que as precipitações vão melhorar muito, podem até melhorar acima dos 30%, mas todas as previsões que eu estou vendo para a região indicam uma precipitação abaixo da média dentro dessa entrada de verão aqui que a gente está tendo.
Nilson, eu acho que você conseguiu o acesso. André, Não sei se você conseguiu ver o que a gente estava discutindo, porque eu sei que você conseguiu agora. eu vi sim, desculpa, é que tô na rodovia. Não, o que a gente vai responder formalmente depois para o comitê, para a fundação, é que em cotas inferiores a 87,50, a gente começa a complicar bastante. Mesmo a gente já tendo prolongado a captação cerca de 200 metros, a gente, abaixo disso, a gente vai ter que investir, vai ter ainda mais dificuldade para fazer a captação. E mesmo hoje, a represa do Pararã representa cerca de 90% do volume captado por um município de alumínio, né? Porque o outro manancial, o Fernando Maia, é um manancial pequeno e ele está numa condição que ele não consegue recuperar. Embora os próximos dias, aí, a partir de hoje, amanhã, com previsão de chuva, ele possa se recuperar rapidamente, mas em relação à represa do Pararanga, as vazões abaixo de captações inferiores à cota 817,50 vai fazer com que a gente prolongue ainda mais a sucção. Então, isso aí é uma preocupação que a gente está tendo em relação a rebaixamento do nível da represa. Nilson, pelo modelo do Jorge, mantendo essa vazão defluente, a gente não vai escapar. E mesmo que a gente abaixe mais um pouco para 3, acho que não vai ter como escapar de reduzir os 117,50. Talvez não tanto, pelo gráfico, lógico que tem uma imprecisão ali do gráfico, que é o modelo, mas vai chegar por volta de 817, alguma coisa assim. Ou seja, vai abaixar ainda quase meio metro da atual situação. Vocês conseguem captar ainda se baixar mais meio metro? A gente vai, aí nós vamos ter que prolongar mais a sucção, né? Tá. Nós perfuramos um outro poço aí em alumínio também, a gente está procurando soluções alternativas também para ver o que a gente consegue fazer para continuar abastecendo a população, né? Mas a gente vai se programar já para fazer isso, então, obras para avançar um pouco mais aí, caso não chova, né? A tubulação a gente vai até, já vai adquirir também. Nilson, você tem alguma informação se o município está adotando medidas de restrição de consumo ou fazendo alguma campanha com a população? Uso racional da água. A gente tem feito campanhas de detecção de vazamentos. A gente tem, da parte da campanhas educativas, a Sabesp vem realizando. O que cabe a ela, a gente fez uma vasta varredura de captação de caça-vazamentos no município. Recentemente, a gente tem feito isso, a gente pode falar de semanalmente. Então, em relação ao que a gente está podendo fazer para economizar água, a gente vem fazendo. Melhorando os processos internos, tudo isso. Obrigado, Nilson. Bom, obrigado aí. Obrigado pelo esclarecimento. O Alexandre está colocando lá no chat que o cenário atual impõe que se avalie a ampliação dos horários de redução da pressão da água. Não há água e o futuro próximo não apresenta melhorias na quantidade. O nosso cenário, como eu falei, é justamente esse. A atual situação do reservatório, e continuando, lógico, as condições que estão atuais, né? Ou seja, chuvas abaixo da média, muito abaixo. Não está só abaixo, né? Está 30% da média histórica. Então está bem abaixo. Mas não tem nenhuma indicação, pelo menos nos modelos climáticos que andei vendo, de que isso possa melhorar muito. Talvez um pouco, mas a probabilidade não é muito confiável. A próxima semana é para ser uma semana de chuvas, né? Mas isso já estava previsto para começar ontem e não aconteceu. Eu estou olhando até pela janela aqui para ver se estão vendo alguma chuvinha, mas nada. Hoje também está nublado, mas não vem chuva.
A previsão é que promete chover hoje no final da tarde, mas ainda a gente não tem nem como ter certeza desse volume. Chovendo, mesmo que seja em Sorocaba e não na bacia de Tupararanga, já melhora um pouquinho, porque pelo menos melhora a qualidade da captação lá do Vitória Régia, mas o ideal seria chover aqui na bacia do reservatório, né? E a situação não parece estar indo nessa direção. Então está aberta a palavra, né? O que a gente teria que decidir hoje é se a gente vai promover uma redução de vazão de efluente de mais 0,25 para tentar segurar um pouco mais. Isso acaba prejudicando lá o Vitória Régia, na captação do Vitória Régia, mas segura um pouquinho mais aqui para quem faz a captação a montante. Né? Bom, está aberta a palavra. Por favor, se inscrevam. Reginaldo, você acha possível essa redução do 0,25 sem dar um colapso na estação e a gente parar de distribuir água? Como é que... Nós temos grande preocupação com isso, viu, Ronald? Tenho externado isso, principalmente porque a retomada, se acaso o sistema desarmar, né, se as bombas ficarem descobertas, eu não consigo ligar a estação, entendeu? Minha maior preocupação é essa. Eu não consigo nem usar uma parte, tipo uma redução na vazão, usar uma bomba só. Se a água baixar de vez e a bomba ficar, toda vez que você ligar ela aquece, né? Porque a própria água do rio que faz o resfriamento dela, né? Como eu disse, ela tá com tem bomba lá que ontem eu vi, já tem uma parte já exposta ao ar, né? Então a minha preocupação é que se acaso acontecer dela atingir o nível em que a gente ligue ela e ela aumente a temperatura dela em função da deficiência do resfriamento, aí ela vai ligar e depois ela vai desligar. Aí eu não tenho muito alternativa aí, né? Eu fico bastante preocupado com isso. Eu sugeria, se a gente, sei lá, eu acho que pelo menos mais uma semana, viu, André? Se a gente conseguisse ficar nessa situação, eu acho que seria bom, porque eu sou bastante temeroso quanto a isso. A gente não consegue prever isso, é uma coisa muito nova para a gente, não sai, né? É uma estação nova, nós estamos menos 5, 6 meses operando ela, né? A gente já viu que alguns movimentos da água ali, eu já comentei que houve o desligamento do sistema, mas nós conseguimos retomar. Então, eu estou extremamente preocupado com isso, viu? Obrigado, Reginaldo. O Nilson levantou a mão e eu peço para quem quiser fazer uso da palavra também ou levanta a mão ou coloca no chat, por favor, para a gente poder dar a palavra. Nilson, pode falar. Só um comentário. Eu acho o seguinte, eu acho que em relação à redução das cargas, a gente tem que pensar o seguinte também. Hoje a gente pode, 0,25 pode ser pouco, mas ficar sem água para captar futuramente na represa é pior. Então, às vezes, vale mais uma redução pequena hoje e a gente prolongar a captação, aí continuar com o volume armazenado e garantir o prolongamento do crescimento, do que, às vezes, a gente até aguardar o início das chuvas, do que a gente ficar de imediato aí mantendo vazões mais elevadas e correr o risco ainda maior de continuar com a estiagem e cada vez rebaixar mais o nível da represa de Tupararanga. Obrigado, Nilson. Terminou? Desculpa. Terminou, né? Viviane. Eu acho que a gente está, a cada reunião, tentando prorrogar a solução do problema. E é inevitável, a cada dia que passa, a gente já entendeu que tem que reduzir a retirada de água do reservatório, justamente como o Nilson falou, para que a gente tenha condições de manter a água aqui por mais um tempo para atender todo mundo. Tanto a última súmula técnica deste grupo, como a manifestação do Conselho Gestor da APA, tinham recomendado que o DAE avaliasse essa redução de captação de todos os usuários. Então, eu acho que essa é uma decisão que nós temos que tomar hoje. Eu não tenho nenhum parâmetro técnico para dizer em quantos por cento poderia ser feita essa redução de captação de todos, mas eu acho que nós temos que chegar num consenso aqui e entender que
isso vai ter que acontecer. É uma decisão que, na minha opinião, tem que ser tomada hoje. A gente estabelece uma referência e faz essa redução para todos os municípios e todos os outros usuários. E eu queria aproveitar que o Jorge, de novo, eu vou abusar da boa vontade dele, é que eu fiquei com uma dúvida ainda, Jorge, na semana passada, quando o SAI informou que fez uma redução de 100 litros por segundo na captação. É que não ficou claro para mim se esses 100 litros ficam reservados em Itupararanga ou se eles já saíram de Itupararanga e essa redução é feita do Clemente para frente. É isso que não ficou claro para mim na última reunião. Se ele pudesse me ajudar com essa dúvida, eu agradeceria. Viviane, posso sim. A prática fica retida no reservatório, tá? Como a gente faz o controle do nível do reservador, da vazão do rio Sorocaba, né? O controle da defluência, lá que antes era 3,5 metros cúbicos por segundo, agora 3,25. Após o encontro do que sai da usina e o excedente da represa do Clemente, sempre que o SAI faz uma redução de vazão, automaticamente a gente reduz nossa geração. Ou seja, se a vazão começa a aumentar no rio, eu percebo que o SAI reduziu a captação, consequentemente reduz minha geração. Então, a gente acaba absorvendo essa redução de captação, digamos assim, pelo SAI, esse efeito da redução, reduzindo a geração. Então, essa água fica no reservatório, uma vez que estamos sempre mantendo a defluência do rio, atualmente na casa de 3,25. Tá ok? Queria só complementar o que o Jorge falou, que essa foi uma decisão que a gente tomou aqui em conjunto, né, vários técnicos nossos, Reginaldo, Rodolfo, para tentar também a melhorar o volume do reservatório, né, sem restringir de uma forma abrupta o abastecimento da cidade aqui, que tem mais de 700 mil habitantes, né, e a gente conseguiu aí, de forma a também colaborar, né, reduzir, captar mais água no Vitória Regia. O Reginaldo, quer dizer, cobertor de pobre, né? Literalmente. A gente não consegue captar água lá direito no Vitória Regia e está tendo que diminuir a vazão na Cerrado, né? Na ETA do Cerrado. Mas para aumentar o volume do reservatório. Então, foi uma decisão em conjunta, exatamente nisso, nesse sentido, em solidariedade, e para a gente também demonstrar na prática que a gente está entendendo a situação e tomando medidas reais, concretas, para a melhoria da captação dos municípios a montante e etc. Obrigado, Ronald. Não, peraí, André, só para eu poder entender, então, Jorge, quer dizer que naquele gráfico que você mostra, naquele gráfico que é composto com a vazão da Votorantim, a vazão do SAI, ali na saída da usina já está descontado esses 100 litros por segundo, é isso? Sim, perfeito. Naquela conta já está descontada essa vazão. Já está descontado, perfeito. Ok? Beleza, obrigado. Obrigado, Viviane. Jorge, por favor. Oi, André, bom dia, pessoal. Só para, complementando o que a Viviane comentou, né, o encaminhamento da reunião passada foi, o grupo, né, aprovou a súmula técnica e eu encaminhei para a diretoria da Bacia do Médio Tietê, e até o momento a gente não teve uma devolutiva ainda, não tive um retorno, o assunto está sendo avaliado, né, pela diretoria e pela superintendência do DAE. E, assim, só uma opinião agora, né, da minha parte, eu entendo que o nosso grupo de trabalho também poderia embasar uma proposta, né, para ser encaminhada ao DAE, né, no sentido, assim, de, se a gente optar por, foi encaminhada uma solicitação para reduzir uma porcentagem da outorga de todos os usuários da bacia. De repente, qual é a efetividade em reduzir? Qual seria esse número, essa porcentagem? Acho que seria uma decisão que poderia ser construída junto com o nosso grupo, né? Tô falando, assim, da minha parte, não tive contato com ninguém da superintendência, né? Porque se a gente for considerar também a política estadual de recursos hídricos, todos nós sabemos que abastecimento público é o uso prioritário. De repente, vem uma decisão do órgão no sentido de reduzir outras porcentagens, né, de volume outorgado para outras finalidades e se mantém o abastecimento público. Não sei se isso daí seria
algo que o grupo também almeja, né? Então, só fica esse ponto, tá? Mas, André, assim, demais colegas, o DAE, a diretoria ainda não nos posicionou a respeito dessa situação, tá? Jorge, eu vejo assim, que a gente pode até tirar aqui alguma decisão, mas a nossa decisão vai ser mais por uma questão, vamos dizer assim, de desespero, né? O ideal era que a gente tivesse uma informação do DAE, até para a gente saber o quanto é significativo essa redução. Mas eu acho que cabe, como quem vai ter que fazer a redução é o próprio DAE, cabe a gente cutucar o DAE para que ele tome uma decisão rápida. E talvez se a gente mandar uma proposta, isso acabe dando uma pressão sobre a diretoria do DAE. Eu falo nesse sentido mesmo, para tentar balizar também, dar uma opinião do grupo, né? Porque às vezes pode vir algum resultado que vai em desencontro do que a gente está discutindo e está pensando, né? Só nesse sentido também que eu fico preocupado. Obrigado, Jorge. Só para relembrar, as concessionárias, quando captam água para abastecimento público, elas também abastecem outras atividades que não são o consumo humano, né? Então, na reunião passada, o Rodolfo falou que no caso do site Sorocaba era 1% só para a indústria, mas provavelmente tem na hora de comércio também. Agora, eu não sei, isso é um desconhecimento meu, se tem como, por exemplo, as concessionárias fazer essa restrição na distribuição, porque daí eu teria que reduzir diferencialmente o volume de água conforme o usuário. Então, um usuário industrial recebe menos. Então, é um usuário residencial, continua recebendo a mesma coisa. Existem medidas que podem ser tomadas antes, e eu volto a repetir. Na semana passada, o Polga, né, que é participante aqui do comitê já há alguns anos, ele falou que era necessário que os municípios declarassem calamidade pública para que essas ações pudessem ocorrer. Eu olhei na deliberação que ele indicou e não está se falando isso, na verdade. Não menciona esse termo que ele usou, não existe mesmo nas portarias do DAE, não procede. Então, eu não sei se é necessário mesmo que o município declare calamidade pública. Agora, o município pode fazer algumas restrições de uso. Por exemplo, eu nem sei qual é a situação atual, mas eu sei que, por exemplo, muito condomínio tem piscina, né? Uma das coisas que podia começar é tentar impedir que as pessoas encham piscina com a água que a gente precisa para beber. É um exemplo, que eu não sei nem se tem como fazer e como fiscalizar, estou dando só um exemplo. Outras atividades, como por exemplo, lava rápido, é uma outra situação que talvez possa entrar em restrição. Eu lembro que quando teve o seu problema de abastecimento, uns anos atrás, em 2014, 2015, eles começaram justamente com essas restrições do uso da água para aqueles fins que não sejam o abastecimento doméstico. Também não deu certo lá, porque eles acabaram tendo problema, mas também é uma outra situação. Mas, de qualquer forma, é uma das formas de você reduzir o consumo de uma forma mais impositiva. Mas eu acho que já está no momento dos municípios, eu sei que a gente não tem esse poder aqui, mas os municípios precisam começar a colocar imposições mais fortes, porque vocês conseguiram ver que a nossa situação não está fácil. Não é porque eu não estou sendo... o pessoal às vezes olha para minha cara de Beato Salu e acha que eu estou querendo chamar o apocalipse e o fim do mundo. Ao contrário, eu gostaria que a gente não tivesse que discutir essa situação toda semana, porque isso é uma pressão grande contra todo mundo, mas a situação é essa, a realidade é essa, a gente precisa começar a tomar medidas talvez mais drásticas, porque a gente já está vendo que todas as medidas que a gente tomou até agora minimizaram o problema, adiaram o problema, mas o problema continua aí. O Reginaldo pediu a palavra e o Júlio também. Vou passar para ele. Reginaldo, por favor. André, só um adendo no que você tinha comentado sobre as indústrias. Pela experiência nossa aqui, as indústrias que têm um consumo grande de água, normalmente elas produzem sua água via poço,
ou via tratamento, as que têm, né, são significantes, apesar do percentual delas no global, no universo, seja menor, seja pequeno, mas a gente sabe que várias indústrias, entendeu, que têm um consumo elevado, elas têm produção própria, pelo menos parte da necessidade dela, entendeu? O poço artesiano, o próprio tratamento, ou compra de água, não da concessionária direto, entendeu? Obrigado, Reginaldo. Mas a gente também não sabe até que ponto essa captação de água subterrânea está afetando a água de superfície também, que provavelmente está afetando o nascente. Então, com certeza. Se você tiver que reduzir vazão de outorga, não é só vazão de água de coleta de superfície, vai ter que ser de superfície e subterrânea. Vai ter que ser tudo. Júlio, por favor. Bom dia, André. Não, basicamente o Reginaldo já falou também o que eu ia falar, realmente isso. Os grandes consumidores industriais normalmente têm sua própria captação, né? Só porque você falou aí de reduzir comércio ou só indústria na rede, isso é praticamente impossível, André. Porque estão tudo conectado ali na mesma rede, né? Se você fechar uma zona de abastecimento, você fecha todo mundo. Não está separadinha, essa rede é para o comércio, essa rede é para residencial, né? Tem áreas comerciais, só o carro deve ter muito, no mínimo mesmo, mas quando tem um prédio com comércio do lado e todo mundo é atendido ali. Isso é praticamente impossível. Só para falar, isso me preocupa muito, essa questão de falar em reduzir outorga ampla e restritamente. Você restringe uma outorga de uma captação urbana, significa que a concessionária vai chegar ali, ela vai ter que desligar o sistema, vai deixar a cidade desabastecida. Isso com vários impactos. Na hora que retorna, a perda vai lá em cima por pressão na rede, tem 1000 problemas. Isso vai piorar do que melhorar. Já digo de antemão, infelizmente não pude estar na última reunião, né, mas eu deixo isso registrado aqui. Vai trazer mais problema do que solução, se isso for feito para a captação urbana. Porque daí você vai ter que implantar rodízio, na hora que você implanta rodízio, você volta, a lei arrebenta e aumenta a perda. Isso já foi falado aqui em reunião anterior, eu queria só deixar registrado aí, porque vai mais aumentar o problema do que resolver. Eu acho que a questão ali de garantir a represa, tem que garantir, se for possível, ali sem prejudicar ninguém, diminuir um pouco a vazão da barragem, é coisa preservar ao máximo, mas simplesmente cortar a outorga, não entendo que seja coisa. Mesmo porque a gente sabe que tem muita captação irregular. Essa sim acho que precisa ser combatida com todo o rigor aí, né? As captações regulares estão ali, está registrando, está mandando para o DAE, está sendo tudo feito ali, todo mundo tem tomado todas as ações que podem aí, de educação ambiental, junto à população. Consumo, isso tem efeito, né? Não é efeito imediato, mas tem efeito. Mas simplesmente cortar a outorga, eu acho que vai aumentar o problema. E só complementando, Júlia, a questão de fiscalização, nossa equipe do DAE está 4 dias por semana na rua, estamos direto fiscalizando. Eu sei tá bem. Eu queria completar. É esse o caminho mesmo. Eu sei que vocês se apresentou na última reunião, né? Vocês falaram que já ia para os afluentes, né? Sim, continua, tá? Porque a gente tem lugar que a água não chega, né? Exatamente. É um desafio muito grande. Eu sei ainda bem que vocês estão fazendo isso. Vai surtir efeito, mas não é imediato também, né, Jota? Sabe? Vocês não têm condição de ir em todos os lugares ao mesmo tempo, mas exatamente. A coisa começa a se espalhar, que está sendo atuado, acaba indo com o tempo, né? Mas só eu falar, simplesmente cortar a outorga, não entendo que seja o caminho, não. Só deixar registrado isso daí. Obrigado, Júlio. O Nilson está inscrito depois do Ronald. Nilson, por favor. Posso falar? Pode falar. Só complementando aí que o Júlio falou, em 2014, 2015, eu representava a Sabesp no Comitê PCJ e foi na crise do sistema Cantareira. E o comitê, o DAE, o que ele fez naquela época, a própria ANA, Agência Nacional de Águas, ela baixou uma deliberação, a 0050, que proibia, limitava a captação de irrigantes em 50% e determinava horários que eles deveriam fazer as captações. A sala de situação do PCJ fiscalizava essa ação de funcionamento, o DAE também ia juntamente com a ANA, saíam muito a campo para fiscalizar as captações irregulares, e inclusive tem uma época lá no sul de Minas, era a caça aos batacateiros, que eram um dos maiores usuários de água montante do sistema Cantareira, dos rios formadores lá das bacias. Então,
são ações desse tipo que eu acho que a gente consegue ser mais efetivo, porque reduzir outorgas dos municípios, eu acho que é uma ação mais agressiva, aí acho que causa mais problemas do que qualquer outra coisa. Era isso aí, obrigado aí. Obrigado, Nilson. O Ronald pediu a palavra. Ronald, por favor. Eu pedi sim. Eu concordo. Eu acho que devia ser encaminhado por DAE, André, e todos, né? Uma recomendação, uma solicitação de redução das outorgas que não são do abastecimento humano, primeira coisa. E depois, eu acho que seria bacana os municípios tomarem algumas medidas. Por exemplo, aqui em Sorocaba, a gente pode entrar com um projeto de lei proibindo mesmo, não no sistema, né? Porque isso causa transtornos, como o Júlio falou aí, de vazão, de pressão na rede. A gente não consegue, não é uma torneira que você liga e desliga, né? Mas você pode ter leis ou normas, né, novas agora para esse período emergencial, para reduzir, por exemplo, lava-rápidos, por exemplo, limitar um horário, coisas que não está sendo feita. E a gente sabe que se tiver um conjunto de ações entre a redução das outorgas, que não é para o abastecimento, mas de irrigação e outras coisas, e também restrições no abastecimento, por lei, não pelo sistema, por exemplo, lava-rápidos e outros, a gente pode sentar e fazer um conjunto de ações aqui no site Sorocaba. Eu acho que pode ser efetivo e reduzir, se todos os municípios fizerem, né? Sim, Ronald, a ideia é que todo mundo faça, né? Que às vezes alguns são mais agilizados do que outros, mas a ideia é que todos os municípios consigam fazer essas reduções, porque a gente realmente não tem para onde correr mais. A situação já chegou num ponto que qualquer decisão que a gente tome sempre vai prejudicar uma parcela da população. Não tem mais ninguém inscrito. A Solange está fazendo uma pergunta aqui no chat. Pelo que eu entendi, ela quer saber sobre a aplicação de multa. É isso? Mas é para captação. Você pode falar, Solange, ou está sem microfone? Só para poder entender. Estou com o microfone, André. É que eu ouvi entre a população que eles estão recebendo somente uma notificação quando é pego com uma infração de desperdício de água, que não existe multa. Então, eu ouvi de algumas pessoas que eu parei na rua, às vezes, para pedir, né, uma colaboração, e as respostas que eu ouvi de algumas pessoas é que eles são notificados, mas como não existe multa, ninguém vai parar. Eu queria saber se isso é verdade, se existe multa quando é pego o cidadão com desperdício ou se realmente só é notificado. A Eleusa está colocando ali no blog que em Mairim que tem uma lei. Agora eu não sei se em Sorocaba é possível. Ronald, você estava... Sorocaba é assim, o SAI notifica, né, os usuários, aquela notificação fica registrada, mas hoje multa somente em período de racionamento, né? Aí pode ser aplicado multa em valor. A gente pode entrar, e até seria bom o comitê recomendar para a Câmara Municipal, por exemplo, que seja feito um projeto de lei, ou pela Câmara ou pelo prefeito, precisa ver qual é a constitucionalidade dessa questão, para que seja multado fora do período de racionamento, ou seja, antes de racionar, vamos multar, né? Quer dizer, um passo mais severo, mas não restritivo de abastecimento. Eu acho que é possível fazer isso. Sorocaba é assim, só pode notificar por enquanto. Multa só quando está em racionamento, mas nada se impede que faça uma lei que mude isso. Só complementando, na última deliberação nossa do comitê, 435, e na primeira súmula técnica, nós já abordamos essa questão de recomendação a todos os municípios de medidas de racionamento e tudo mais. Mas eu acho que a gente tem que ser mais segunda súmula, talvez, viu, Jorge? Poderia daí fazer direcionado conforme sugestão do Ronald, sem problemas também. Eu até ia pedir para a Eleusa, se a Eleusa conseguir essa cópia da lei de Mairim, Eleusa, a gente poderia até mandar para os municípios como uma sugestão, né? Quem sabe eles conseguem adaptar a lei que Mairim quis. Seria ótimo.
introduziu para que os outros municípios também possam usar a mesma base. Já que passou em Mairim, que imagina-se que ela esteja constitucional, né? Então já fica mais fácil. Não tem mais ninguém inscrito aqui que pediu a palavra. Na verdade, a gente tem uma decisão que é se vamos continuar reduzindo, lembrando que na semana passada a sugestão era para reduzir para 3 metros cúbicos de vazão defluente. Mas em função de uma carta enviada pelo DAE, que solicitou que a gente fizesse por steps de 0,25, a gente imaginou deixar em 0,25 para esperar uma semana, para depois tomar a decisão se ia baixar mais 0,25, né? O Reginaldo aqui já colocou que isso pode prejudicar a captação do Vitória Régia, pode prejudicar seriamente, que pode parar de funcionar a captação do Vitória Régia. Não é só uma questão da qualidade, né? É a questão também da vazão. E, ao mesmo tempo, a gente viu pelos dados que o Jorge mostrou que a gente vai passar do 817,5 e vai baixar de 817,5, pelo menos, se as chuvas ficarem no mesmo nível que estão vindo esse começo de mês. Então, está aberta a palavra. Nós temos aqui 2 propostas. A proposta original que a gente trouxe na semana passada, que era reduzir mais 0,25, e a proposta e a preocupação do site Sorocaba, posta aqui pelo Reginaldo, de que se baixar mais, pode ser que eles não consigam captar lá no Vitória Régia. Ao mesmo tempo, nós temos um problema do Nilson lá em alumínio, que se baixar muito, ele também não consegue captar. O Ronald pediu a palavra de novo, vou passar a palavra para o Ronald, mas gostaria que as pessoas também se manifestassem. Por favor, Ronald. Não, na verdade, André, acho que estava apertado sem querer aqui. Então tá bom. Viviane, você pediu a palavra? Eu pedi, mas acho que o Gomes se inscreveu na minha frente. Espera aí, é que ele não está aparecendo. Apareceu aqui. Gomes, por favor, pode falar. Olá, pessoal, bom dia a todos. André, eu gostaria só de recordar aqui que no início das nossas discussões, lá em mês de agosto, a nossa proposta inicial era da redução da vazão sanitária de 3, e nós acabamos reduzindo para 3,5. E lá naquela ocasião nós já sabíamos que as projeções seriam alcançadas na data que aqui estamos. Então, as projeções se confirmaram de acordo com a redução que nós assim definimos na ocasião. Nós ficamos na dúvida na ocasião de 3 e 3,5. Mas assim, eu creio que mesmo tendo esses indícios, as nossas decisões de uma maneira coletiva foram assertivas, né? A gente não pode dizer que não foram, porque foram, trouxeram algum tipo de resultado e o prolongamento. Eu fico preocupado agora, e me coloco aqui mais uma vez, que assim, a nossa prioridade hoje é garantir o prolongamento do abastecimento público para todos aqueles que necessitam do uso da água para isso. Essa é a nossa prioridade no abastecimento. Eu sei que eu falo aqui como gestor de unidade de conservação, mas eu tenho que ser sincero em dizer, entre a gente suprir a necessidade de abastecimento humano e todas as correlações de uma unidade de conservação, há de se priorizar o abastecimento público. Mas eu vejo que, nesse momento, se nós não reduzirmos em 0,25, talvez nós não consigamos passar esse período ainda com baixo índice de precipitação que vem se acusando. Por um outro lado, nós sabemos que se nós reduzirmos mais algum índice, qualquer que seja, pelo que eu entendi a fala do Reginaldo, pode prejudicar ainda mais a captação do Vitória Régia. Então, eu gostaria só de pedir uma análise técnica, porque só cabe a eles, na verdade, o Ronald, o Reginaldo, o Rodolfo, o rapaz, eu esqueci o nome dele que está substituindo, o Rodolfo do SAI, se ao invés de reduzir, ou melhor, se existe a possibilidade de redução para o fornecimento de Sorocaba, e se existe, ao invés de reduzir para a vazão sanitária do Rio Sorocaba, para não prejudicar a captação do Vitória Régia, se isso poderia ser feito ao clemente. Então, ou seja, esse 0,25 seria reduzido no encaminhamento ao Cerrado,
para não prejudicar a qualidade e o nível da captação da Vitória Régia. Só que isso requer uma resposta técnica do Reginaldo e do pessoal do SAI, para ver até onde isso, tecnicamente, é viável para eles fazer esse remanejo desse 0,25, porque isso vai ter, voltamos a falar, esse 0,25 num montante do que nós estamos falando é muito pouco, mas ele vai refletir num prolongamento que vai nos satisfazer de uma maneira linear a todos, né? Então, é isso nesse primeiro momento que eu gostaria de deixar aqui essa situação. Depois eu gostaria de voltar para fazer um questionamento à Beatriz. Eu não sei se eu continuo ou se eu pego a resposta e depois eu falo de novo, André. Eu acho que você pode falar, daí depois eu abro a palavra, tanto para o pessoal do SAI como para a Beatriz. Por favor, tá. No sentido que o Conselho Gestor exerceu a manifestação 01 de 21, e também ficou definido que fosse encaminhado esse GT. Peço desculpas, André, na última reunião não ter participado, tive uma demanda da Fundação Florestal. Eu não sei se os encaminhamentos já foram direcionados aos órgãos competentes, referentes àquela manifestação, e nesse sentido eu pergunto a Beatriz sobre a periodicidade da qualidade e o acompanhamento da qualidade do Tupararanga, porque na minha última visita realizada no mês de agosto, eu observei que da cachoeira até o braço que vai para a prainha, nós temos um forte odor e uma coloração escura na água. E essa mancha, ela vem acompanhando o sentido barragem, né? Só que a sentido barragem, ela está longe, mas está muito próximo do braço, que é o braço do Santino, lá em Alumínio, onde a captação é exercida pela Sabesp. Também poderá influenciar na qualidade para eles. O meu sentido para a Beatriz se essas análises de qualidade estão sendo realizadas em Tupararanga, no sentido de acompanhar, aí sim, o principal atributo, que é a qualidade da água de Tupararanga, porque isso também vai influenciar a médio e longo prazo nas captações para abastecimento público. É isso que eu gostaria de perguntar. Obrigado, André. Obrigado, Gomes. Então, são duas propostas do Gomes, uma direcionada ao SAI de Sorocaba, pelo que eu entendi, como você me corrija se eu estiver errado. Desculpa, viu, gente, eu desliguei meu vídeo porque minha internet está meio instável, daí sem transmitir vídeo às vezes dá uma melhorada. A proposta do Gomes é que o SAI de Sorocaba reduza a captação no Clemente para compensar o 0,25 que não vai reduzir no Rio Sorocaba para garantir o abastecimento no Vitória Régia. É isso que eu entendi, né, Gomes? E a questão dele com a CETESB é sobre a análise da qualidade de água de Tupararanga. Vou passar para o Reginaldo, que acho que vai responder essa questão do SAI. Depois a Rosângela tinha levantado a mão, não sei se é ela que vai falar ou se é alguém, mas depois eu passo a resposta para o CETESB. Reginaldo, pode falar. Bom, a situação é que eu vou mentir se eu falo que todo dia a gente troca informação sobre isso, eu, Rodolfo. Mas dia sim, dia não, frequentemente nós estamos avaliando, principalmente ele, né, André? Óbvio, ele avalia a situação, o consumo, a distribuição. A gente está, já inicialmente, já conseguimos, né, essa grande vitória de diminuir os 100 litros ali, mas a gente está avaliando isso constantemente. Agora, volto a insistir. Com temperatura de 30 graus, com consumo, apesar da gente ter uma pequena redução ali, alto em horários de pico, né, em horários de maior consumo, a gente tem avaliado isso. Você pode ter certeza que, se houver de novo uma nova possibilidade, é óbvio que nós vamos diminuir. Isso é muito certo. Nós não estamos acomodados com essa situação, a gente está praticamente todo dia discutindo isso, se não pessoalmente, mas pelo menos via telefone. Ele analisa constantemente os gráficos, né, os consumos pontuais, às vezes. Então, a gente está sempre para isso. Eu só quero ressaltar uma coisa também. No caso de captação do Vitória Régia, não podemos esquecer que boa parte, pelo menos 40% do esgoto, do volume de água que é absorvido na cidade, é transformado em esgoto tratado na S1, né, 40% da cidade desse esgoto já é tratado lá, numa eficiência acima de 92%, 93%, e devolvido ao rio. Então, quer dizer, nós estamos captando o que está vindo de Tupararanga, do Pirajibu, mas o SAI também contribui muito, né,
o manancial do Rio Sorocaba com todo esse volume de esgoto tratado, né? Uma eficiência bastante interessante, né? Acabamos de passar por uma reforma na S1 para aumentar a eficiência dela, aumentar a capacidade de tratamento. Então, eu digo isso, quer dizer, o manancial do Rio Sorocaba é um manancial híbrido, né? Nós temos água de Tupararanga, nós temos água do Pirajibu, apesar da péssima qualidade dele, né? Ou uma qualidade até que diluída com o rio a gente consegue ainda tratar adequadamente, e mais o esgoto que a gente trata, né? Que vira água, vira manancial, né? Ele vai para o rio. Então, essa avaliação a gente faz constantemente, nós estamos proativos para isso totalmente. Então, essa situação está sendo avaliada diuturnamente, tá? Obrigado, Reginaldo. Rosângela, você vai falar em nome da CETESB? André, a Beatriz está num outro compromisso, mas ela me respondeu que não está sendo, não tem, as análises que estão sendo feitas, elas são de acordo com o monitoramento. Hoje nós discutimos, por exemplo, porque como está diminuindo, né, a proposta o nível do reservatório está diminuindo, a possibilidade de intensificar isso, mas isso nós estamos discutindo internamente, tá bom? Se o Gomes tiver mais algum questionamento, eu peço um favor para o Gomes, que ele tecle a pergunta dele e a gente disponibiliza depois a resposta oficial da diretoria de controle, de qualidade. Desculpe, não é a diretoria de controle, mas a diretoria de qualidade. É que a Beatriz está num outro compromisso. Ela já tinha isso paralelo e ela pôde participar durante um tempo. E agora ela teve que sair mesmo. Sem problema. Eu só gostaria que você, por favor, ou o Gomes se manifestasse quanto a esse questionamento, se a gente pode fazer dessa forma, e se ele poderia me passar os mais detalhes do que ele precisa, dos questionamentos dele, por favor. Vou deixar o Gomes responder, Júlio, depois eu passo a palavra para você. Ok, Rosângela. Na verdade, é que eu acho que talvez a gente converse depois, André, para que a gente possa, então, proceder com encaminhamento para a CETESB, né, nesse sentido da análise da qualidade do Tupararanga. Se você concordar, a gente poderia talvez fazer isso junto, por conta de... Eu não quero tomar a frente de algo que nós já decidimos alguns dias atrás de a liderança continuar por esse GT, né? Mas nada impede que a gente possa conversar, Rosângela, e também já poder indicar para você aquilo que a gente pensa como necessário para Itupararanga. Agradeço a sua resposta. André, pode falar, Rosângela. Por favor, não foi ofício que foi solicitado nada disso, né? Só porque quando o Gomes estava falando, na verdade, eu estava conversando em paralelo com a Beatriz, por mensagem. E eu só gostaria de saber do Gomes se tem mais algum questionamento que ele tenha que fazer, e nós, imediatamente, a gente coloca isso e a Beatriz responde logo depois de sair do compromisso dela, né? Agora, se o grupo achar que tenha que fazer um outro ofício, também é outra coisa. Mas, primeiro, Gomes, eu gostaria que o seu questionamento fosse respondido. Essa é a prioridade, por favor. O que eu entendi, Rosângela, é que o Gomes sugeriu que a gente também solicitasse, até via súmula técnica, uma maior atenção sobre a qualidade do reservatório de Tupararanga, né? Mas a gente pode pensar nisso nos encaminhamentos. Júlio, antes de você, eu vou passar a palavra para a Viviane, que ela tinha se inscrito e eu não tinha visto, tá? Desculpa. Viviane, por favor. Bom, eu mantenho o meu ponto de vista, que acho que a solução imediata, nós estamos discutindo aqui soluções a curto, médio e longo prazo, certo? A curto prazo, para poder ter água para todo mundo, na minha opinião, é ainda reduzir a retirada de água do reservatório. Eu já entendi que a redução da vazão para 3, hoje, talvez traga mais problemas para Sorocaba. Então, ainda vejo como uma alternativa a gente reduzir as outorgas de todos os usuários da bacia, para poder garantir, principalmente, reserva de água a longo prazo. Quando se fala em irrigantes, eu acho que fica um pouco mais complicado de resolver isso a curto prazo. Me baseio aqui pelo que eu conheço do território de Ibiúna, por exemplo,
uma grande parte desses irrigantes talvez nem tenham outorga, então localizar esses usuários é um esforço maior, a gente não vai conseguir resolver isso a curto prazo. E aqueles que têm outorga vai ter que ser conversado também, porque da mesma maneira que a gente está aguardando chuva para encher o reservatório, o produtor rural também está aguardando chuva para manter a produção dele no campo. Então, nós vamos ter que chegar aí no equilíbrio, né? Não vai ser tão fácil. Da mesma maneira que a proposta que está circulando aqui de criar leis e outras regras, isso também é a médio e longo prazo. A gente não vai salvar esse reservatório hoje com uma lei que instale multa nos municípios da Água de Tupararanga, por exemplo, para desperdício de água. Então, são ações que têm que ser tomadas em conjunto, mas eu entendo que, de imediato, seria fazer essa redução na captação. Nós não temos outra alternativa, já que reduzir a vazão sanitária hoje vai prejudicar ainda mais a ETA Vitória Régia. E também, aí sim, acho que de imediato, reforçar, isso já foi citado na súmula técnica da semana passada, isso já estava na manifestação do Conselho Gestor, e talvez a gente tenha que mudar o tom dessa conversa com os municípios. Já que estão sendo feitas campanhas para evitar desperdício de água, campanhas com uso racional da água, que essas campanhas venham alertar aos usuários a necessidade de uma restrição no controle do consumo. Eu não tenho conhecimento técnico para entender e até dar algum palpite no sentido do sistema, o impacto que isso tem no sistema funcionando, mas não tem outra saída. A gente tem pouca entrada de água e a saída da água do reservatório está normal. E a vida em Tupararanga não está normal. Então, nós temos que cair nessa real. A gente vai ter que explicar para o usuário final o que é que está acontecendo com o reservatório, seja a montante, seja a jusante. Então, assim, reduzir a retirada de água é a solução imediata nesse momento. A gente não tem outra alternativa. É isso. Obrigado, Viviane. O Júlio e depois o Gomes. Bom, só indo, voltando aqui à questão da barragem também, dos 3,25 ou 3, só indo na linha até do que o Gomes falou, né? A proposta inicial realmente eram os 3. Só para lembrar é que a gente chegou a sair uma deliberação que era 3 e depois foi revista para os 3,5, né? Conversa se vê depois. Eu sei que os colegas têm problemas aí, a gente tem que entender, né? Mas é uma coisa que tem que se pensar, porque se não reduzir, será que lá no ano que vem não vai ter que ser muito menos que 3? Talvez até zerar? Né? Então, algumas questões que ficam aí. Como a Viviane falou, a ideia eu acho que é reduzir realmente a saída da represa. Só me perdoe, Viviane, mas não concordo que o resultado seja de mil outorga. Não vejo lógica em deixar saindo esses 25 a mais e se reduzir a outorga. Não vejo a vantagem nisso. Para mim, a redução, se ocorrer, tem que ser ali na saída. Nessa saída aí, não através de redução de outorga. Que não, como eu já disse, não vejo que é a solução. Reduzir a outorga general, assim, de forma geral, né? Captação para abastecimento público. Mesmo porque é um grande risco de judicialização aí, porque a própria lei de recursos hídricos prevê que o abastecimento humano tem prioridade, né? Então tem que ser feito um escalonamento, aí isso tem que ser pensado. Realmente, vir reduzir todos os outorgas, não vejo que seja o caminho. Mas só para recordar isso mesmo, realmente a proposta inicial era 3, tem que se ver muito bem, claro, ninguém quer deixar Sorocaba sem água, né? Se não for agora, mas talvez tenha que pensar alguma solução ali para pensarem no futuro, né? Que vai ter que ser reduzido, porque se continuar nessa toada, o ano que vem não vai ter nem isso para soltar. Gomes, por favor. Oi, André. A todos, na verdade, né? Então, pelo que eu entendi na resposta do Reginaldo, eu acho que nesse momento eles ainda não têm um estudo técnico por conta dessas análises que são feitas diariamente sobre a possibilidade efetiva de fazer essa redução diretamente no Clemente. Mas acredito que ele se dispôs em estar acompanhando isso e, se houver necessidade, ele vai nos avisar para que isso possa ser retido no Clemente no lugar do Rio Sorocaba. Eu entendi a resposta dele. Agora, André, eu estava me recordando aqui, em 2014, nós também passamos uma situação muito crítica, mas na região de Botucatu. Eu não sei se alguns aqui integrantes aqui vão se recordar, foi feita uma ação conjunta na ocasião entre Sabesp, Defesa Civil, município de Botucatu. Eles montaram como se fosse uma equipe de visitação, então eles conseguiram fazer a multiplicação de agentes, né?
e esses agentes começaram a visitar os irrigantes, sindicatos rurais, se não me falha a memória, tá? O Júlio me corrige, por favor, se estiver falando alguma bobagem, Júlio. Sindicatos rurais, agricultores, enfim, juntou um grupo de pessoas, e essas pessoas foram ali elencadas a, inclusive, estipular, como foi mencionado por algum colega aqui, os horários e o volume a ser utilizado. Então, não foi impedido o uso daqueles irrigantes, mas foi dito a eles, por exemplo, que utilizassem a irrigação noturna, por exemplo, para evitar evaporação, alguma coisa nesse sentido que eu me recordo que foi feito naquela ocasião. E nesse sentido, eu acredito que, não de uma maneira isolada, mas de uma maneira colaborativa, gostaria de pedir ao Ronald, porque eu sei que já houve aquele primeiro encontro dos prefeitos e está prestes a ocorrer o segundo encontro, pelo que eu entendi, havia uma segunda data programada para acontecer nos 15 dias, que você, Ronald, pudesse propor isso aos prefeitos, que de uma maneira coletiva pudessem ter um engajamento de diversos setores, defesa civil, GCMs municipais, enfim, diversos setores que pudessem aumentar esse grupo de agentes fiscalizadores e que pudesse intensificar as orientações de uso no momento que nós estamos vivendo. Porque, tudo bem, não vai nos ajudar imediatamente, mas a médio prazo vai. E nós estamos falando de a longo prazo, porque nós temos que tomar ações hoje que vão nos garantir para o ano que vem, né? Porque praticamente 2021 nós já estamos com água no nariz, estamos sem oxigênio. Mas se essas ações não forem adotadas em tempo, nós vamos sofrer piores consequências no ano que vem. Então é isso que eu gostaria só de recordar aqui, as ações de Botucatu. Obrigado, Gomes. Eu até ia falar isso mesmo, assim, o comitê participou dessa última reunião com os prefeitos através do nosso presidente, o Laerte, que é prefeito de Salto, mas como ele não está participando dessa reunião aqui do GT Crise, eu não sei se ele conseguiu levar todos os dados para a reunião dos prefeitos. Então, eu vou pedir para o Ronald, que tem mais acesso, que leve os dados que a gente está discutindo aqui, se quiser que a gente, como comitê, ou eu, ou até o Jorge, ou até a Natália, que é diretora técnica da Fundação Agência, levem essas informações para os prefeitos para eles entenderem o nível da crise, que eu acho que ainda falta esse entendimento do tamanho da crise que a gente está. Tá? Vou levar, já está previamente marcada a próxima reunião com os prefeitos para a semana que vem, e na última reunião o Jorge foi e fez a apresentação, e ele está convidado, vai ser convidado para a próxima também, que os prefeitos pediram a presença dele. E com essa apresentação dele vai ser feita lá. E eu anotei aqui essa recomendação do Gomes sobre aumentar a fiscalização das prefeituras com relação a esse contexto, tá? Com todo respeito ao Jorge, Ronald, mas o Jorge, ele vai falar da situação da barragem. Acho que seria interessante que tivesse a visão do comitê do que pensa na bacia como um todo. Então, se puder também convidar tá bom, com ele, sim. Alguém do comitê, pode ser a Secretaria Executiva, eu não tenho como garantir a minha presença, porque também pode ser que seja num dia e num horário que eu não possa, mas alguém da Secretaria Executiva pode participar. Pode deixar que vou encaminhar para fazer o convite, tá? Tá bom, obrigado, Ronald. Então, olha, gente, nós estamos chegando a meia hora do nosso limite de teto, porque a gente tem uma outra discussão da Câmara Técnica de Planejamento, junto com a Câmara Técnica de Saneamento, dos projetos FEIDRO. A Rosângela colocou alguma questão aqui, que é a questão da multa. Eu vou só ler aqui as propostas que estão na mesa, para a gente tentar ver se a gente consegue chegar num consenso. Tá? Eu sei que está um pouco difícil, mas quem sabe. A proposta de redução de 3,25 para 3, apesar dela estar na mesa ainda, o argumento do Reginaldo é que isso pode prejudicar muito a captação lá do Vitória Regi. Então, talvez não seja o indicado fazer essa redução hoje,
mas talvez ela fique na manga para uma redução na semana que vem, tá? A gente vai ter que se reunir semana que vem de novo. Não que eu tenha gostado dessa história, apesar que todos vocês são gente boa, eu gosto de encontrar com vocês no fim de semana, mas a gente gostaria de não ter que conversar sobre isso toda semana. Mas ficaria no bolso essa redução de 3 para 3,20, de 3,25 para 3, em função das chuvas que estão chegando. Na teoria está chegando chuva, mas a gente não sabe qual vai ser o volume, nem vai ser a quantidade. Ao mesmo tempo, mandar uma solicitação para o DAE para reduzir as outorgas, mas as outorgas de usos industriais e uso agrícola. Eu jogaria um número lá só para porque não é a gente que vai fazer essa redução, se for fazer. Quem vai ter que fazer esse estudo vai ser o DAE. Mas eu jogaria lá uns 50% de redução nas outorgas industriais e 25% nas outorgas agrícolas. Eu não sei nem quanto que isso vai refletir na represa, mas é sempre com uma ideia de tentar induzir o DAE a tomar uma decisão. Tá? Até porque o uso industrial não deve ter a montante, deve ter mais ajustante do que a montante. Tá? Mas aí seria para toda a bacia do Rio Sorocaba, incluindo o Pirajibu, porque manter também o volume do Pirajibu é interessante para manter a qualidade lá no Vitória Regia. E indicar para as prefeituras medidas mais incisivas de redução de consumo. Ele está colocando industriais, irrigação e mineração. Mineração também. Eu acho que mineração, industriais 50% e agrícola 25%. E mandar para as prefeituras a questão de uma legislação mais restritiva de uso, inclusive com multa para quem utilizar água adicionalmente. Tá? Não sei como vai fazer isso, talvez usando como exemplo a lei de Mairink. O Polga pediu a palavra, eu vou passar para ela, mas eu vou só, já vou passar para você, Polga, só vou reler aqui as propostas para ver se está todo mundo em concordância. Tá? Então, eu entendo que nossa previsão era reduzir para 3, mas deixar mais pelo menos uma semana em 3,25 para ver qual que vai ser a situação lá do Vitória Regia. Mas já com isso, esse 3,25, se a situação piorar e não melhorar até semana que vem, eu acho que não tem jeito a não ser reduzir para 3, e a gente vai ter que pensar nisso. Mas acho que eu deixo o Reginaldo de sobreaviso, ele já fica esperando a situação. E solicitar para o DAE uma redução das outorgas, inicialmente industriais, de mineração e de irrigação. Certo? Sendo que industriais e de mineração 50% e agrícola 25%. Eu não sei se isso vai dar resultado ou não, mas pelo menos induz o DAE a uma resposta. E a gente vai solicitar que o DAE traga alguma resposta até quinta-feira que vem. Até o dia... Deixa eu ver. Desculpa, gente. 21. Certo? Dia 21/10, que vai ser a data para o DAE trazer alguma resposta para a gente sobre essa questão de redução de outorga, principalmente para os usos não de abastecimento público. Tá? E daí a gente ainda pede a questão das prefeituras, e eu vou pedir aqui para os representantes de prefeitura que estão presentes, mesmo que seja, no caso do SAI, acho que pode representar a prefeitura, mas no caso de alumínio deve ter um representante da prefeitura de alumínio aqui, ou se não tiver, a gente entra em contato. Porque a legislação para você multar ou para você fazer uma restrição de uso maior não vem das concessionárias, tem que vir do poder municipal. Então, que os municípios tragam para a gente quais são as propostas de fazer essa redução, dando preferência por medidas mais incisivas. Tá? Então, agora eu vou abrir as falas, para a gente já ir começando a encaminhar. Vou passar primeiro para o Polga, que levantou a mão, depois para a Viviane e para o Ronald.
Olga, por favor. Bom dia, professor. Eu só teria cuidado, no caso, a questão aí dos índices, né, das porcentagens. Eu acho que deveria ter alguma ponderação em relação ao nível de depressionamento do reservatório. Então, eu vou dar um exemplo, né? Vamos supor que o reservatório atinge uma determinada cota, houve uma redução percentual no período aí, por exemplo, de uma semana ou 15 dias, estou só chutando aí um número, né? E essa porcentagem de depreciação poderia ser sugerida, né, para o pessoal, porque o que a gente pode fazer nesse momento é estar sugerindo se não houver uma regra operativa do DAE, né? Então, eu acho que tem que ter uma ponderação, porque a gente pode ser questionado. Por que 50, não 30, não 70? Eu teria esse cuidado, professor. Obrigado. Tá Paulo, é que acho que você, não sei se você entrou desde o começo, mas essa proposta é para o DAE. Nós não vamos mandar para os usuários. É para eu compreendi, o DAE professor, eu compreendi. Fazer a sua estudo, regra né? operacional. Mas é que como o DAE está demorando para trazer a resposta, a gente quer mandar já uns valores para dar uma cutucada, entendeu? Eu só teria esse cuidado, né? Porque certamente vai ser questionado, né? Por que o valor? Por que isso, né? Acho que tem que colocar de uma forma que mostre que a gente está sugerindo, mas pedindo que o DAE faça isso. Exatamente. Algum critério de ponderação, é isso que eu sugiro. Tá bom, obrigado, Paulo. De nada, professor. Agora, acho que espera aí que eu perdi a ordem, mas acho que é a Viviane primeiro, depois o Ronald. Viviane, por favor. Bom, André, sobre as propostas, então. Em relação à segunda proposta, que é enviar esse documento ao DAE, eu sugiro que a gente inclua, né, que o DAE também avalie as possibilidades de fazer essa redução das outorgas do abastecimento público, que o DAE se manifeste em relação a isso, considerando a situação do reservatório. Acho que a gente não tem como escapar disso. E em relação às prefeituras, acho que a gente tem que ser bem claro nesse documento, porque só escrever medidas de restrição de consumo não está surtindo nenhum efeito. Eu confesso, na minha opinião particular, que eu acho que o resultado seria muito mais concreto se a gente reduz o fornecimento de água do que acreditar que a multa para uma dona de casa que ela dá na calçada vai resolver o problema hoje. Então, talvez a gente tenha que ser mais claros em quais medidas que a gente precisa que os municípios adotem nesse momento, porque a gente não vai conseguir resolver essa questão assim, simplesmente aplicando multa na população. Eu não acho que vai resolver o problema. E também pensando na questão dos irrigantes, de se reduzir essas outorgas, eu estou entendendo que isso vai valer para toda a bacia do Rio Sorocaba. Então, quando eu falo na cabeceira, eu estou falando aqui da subbacia do Alto Sorocaba, é isso? Sim. Tá. Então, a gente não pode esquecer, infelizmente é uma realidade, a grande parte dos irrigantes não tem outorga. Então, nós vamos restringir o quê se a gente não, eles nem outorga têm. Então, também, de novo, eu enxergo que é uma solução que não vai resolver o problema agora. A gente não tem como fazer essa restrição, porque eles nem outorga têm. Nós vamos restringir o quê deles? Então, isso, para mim, é médio e longo prazo. A minha preocupação é a curto prazo, para que a gente tenha água nesse reservatório, pelo menos pelos próximos meses. A minha leitura é essa. É isso. Mas, Viviane, já aproveitando para te perguntar, o que você achou da proposta 1? Porque eu vejo que você tem um problema com a proposta 1 de manter 3,25 por mais uma semana. Eu entendo que não é essa a sua visão, mas a ponderação é que a gente possa esperar um pouquinho mais só para não impactar demais o Vitória Regia, mas não sei se é isso mesmo a sua visão. Exato, André. Acho que seria muito radical, seria o certo, mas a gente tem que considerar outros fatores. Seria muito radical reduzir a vazão e, ao mesmo tempo, reduzir as outorgas de abastecimento. Eu acho que tem uma medida, assim, pensando de hoje para a semana que vem, que traria um impacto muito grande. Eu acho que nós vamos ter que optar por uma ou por outra. De fato, a redução inicial proposta era para 3. A gente não vai conseguir fazer isso agora. Talvez a gente tenha que aguardar mesmo uma semana. Mas eu acho que não podemos tirar do nosso foco que a retirada de água do reservatório é inevitável a curto prazo. Então, se a gente não puder reduzir a vazão hoje, por conta da qualidade da água, que a gente consiga restringir a retirada, em termos de quantidade aqui do reservatório,
nas outorgas de abastecimento. Eu acho que hoje é escolher ou uma ou outra. Nós não conseguimos adotar as duas medidas ao mesmo tempo. Ok. Pelo que eu entendi, peraí, acho que o Ronald pediu a palavra, vou passar a palavra para o Ronald, depois a gente vê se a gente faz algum encaminhamento. Eu entendi que a gente tem que só elaborar melhor essa proposta que vai para o DAE. Né? Mas, Ronald, por favor. Eu ia falar que, se é possível, a Eleusa mandar essa lei de Mairink, né? E também aquela solicitação sua da gente encaminhar, aqui no caso de Sorocaba, essa lei para... Eu acho que sim. Eu acho que tem efeito importante a curto prazo também, caso a gente aplique multa em dinheiro. Eu acho que a população sente na hora esse resultado, gera um receio, né, da população fazer o uso irracional da água. Isso pode ajudar na reservação do manancial, sim. Então, eu gostaria que, se possível, a Eleusa me mandasse como exemplo para a gente fazer em Sorocaba também de forma imediata, já para a semana que vem. A Eleusa colocou no grupo do WhatsApp, mas eu não sei se vocês têm acesso ao grupo do WhatsApp. Não sei se você está, Ronald, ou alguém do site. De qualquer forma, eu vou pedir para ela mandar por e-mail para você. Tá bom. Obrigado, André. Vai mais direto. Tá? Então, vejam só. A sugestão é manter mais uma semana 3,25, mas já com a questão na manga aqui, que se continuar a situação piorando nessa semana, a gente vai ter que baixar para 3. Assim a gente dá tempo do Reginaldo se preparar psicologicamente lá pela situação. E solicitar para o DAE que ele faça um estudo rápido para definir uma regra operacional urgente para a redução de outorga, dando preferência para a redução das outorgas que são para uso não doméstico, mas incluindo o uso doméstico se a situação se mantiver ruim, deixando claro que a ideia do comitê é a preservação do reservatório de Tupararanga. Eu até fico um pouco chateado, porque a minha área de formação é na ecologia de água. E a gente está pensando na quantidade de abastecimento e não estamos pensando nem um pouquinho na ecologia da água. Ou seja, a tendência quando você reduz o reservatório, essa biodiversidade que a gente tem no reservatório, ela vai se perdendo também. E é muito difícil de recuperar depois de um certo tempo. Então, nós não estamos levando isso em consideração, até porque na emergência é água para beber. Tá? Mas eu tenho que deixar claro que esse efeito no reservatório a médio e longo prazo já está acontecendo, já está morrendo o organismo, né? Tem um estudo, por exemplo, de uma professora da UFSCar, que trabalhou com um bivalve que ocorre na represa, que é um bivalve grande, as conchas chegam a 20 centímetros, e que eles são filtradores, e eles auxiliam na manutenção da qualidade da água da represa, só que eles vivem nas regiões mais de baixio, onde você tem mais uma coluna d'água menor. Essa população já foi dizimada. E demora alguns anos para ela se recuperar, porque ela não tem um crescimento rápido. Então, a gente está tendo efeito no ambiente que a gente não está considerando no momento. Tudo bem que a gente tem uma prioridade que é manter água para abastecimento público, mas eu acho que a gente não pode tirar de vista que a gente está tendo um efeito ambiental também na região. Então, a ideia é mandar para a DAE e solicitar que eles tragam essa proposta, pelo menos uma proposta inicial, para a próxima semana, em função da urgência do problema. Tá? E para as prefeituras, eu acho que tem que colocar de forma incisiva, como o Ronald já falou aqui, de levar isso para essa reunião das prefeituras, mas a gente vai passar também para o presidente do comitê, que deve ser convidado para essa reunião, essa questão de aprovar leis para reduzir o consumo do consumo não de abastecimento para a população, mas os outros usos da água dentro do município que podem ser restringidos nesse momento. Por exemplo, lava rápido em posto de combustível ou alguma coisa parecida com isso. Eu ainda fico mais preocupado para aqueles lava rápidos que não estão em posto, porque
Eu também entendo que o gasto de água é muito grande, mas às vezes é o ganha-pão lá de uma pessoa. Então tem que criar algum mecanismo também para essa pessoa não ficar sem receber alguma coisa, talvez uma ajuda do poder público para eles poderem se manter durante a restrição da água. Mas isso é uma questão que tem que ser pensada na lei e eu vou fazer essa sugestão depois. Então, mas que os municípios adotem ações de restrição de uso mais incisivas, inclusive com a possibilidade de multa para alguns usos não de consumo. Também não acho que a solução seja multar a dona de casa que lava o quintal. Eu sou muito mais em multar o cara que tem piscina em casa, para ele parar de encher a piscina, ou limpar a piscina uma vez por semana. Eu já tive piscina em casa, então eu posso falar. Gasta-se muita água para manter uma piscina. Você tem que limpar a piscina toda semana. Então, se você proibir isso, já é uma redução também grande. E um aporte para o bolso do município. A Natália, acho que pediu a palavra. Natália, por favor. Obrigada, André. Bom dia a todos. Eu estou dando uma olhada aqui na súmula da semana passada e foi feita uma recomendação de encaminhamento dos dados de monitoramento da qualidade de forma diária até reavaliação. Então, a gente vai manter a recomendação de envio de dados diários pelas concessionárias? Eu acho que a gente deveria manter mais uma semana, Natália. Pelo menos mais uma semana. Até para a gente ter uma visão melhor do que está acontecendo lá perto do Vitória Regia. Tá? Quem sabe a situação com chuva na bacia, não necessariamente de Tupararanga, mas na bacia do Sorocaba, reduz um pouquinho o problema de qualidade, que já é grave lá. Júlio, por favor. Então, André, essa é uma questão que ficou da semana passada, até o Ednei falou que tinha sido discutido de ser diária ali, do pessoal de Sorocaba, de Votorantim via diária. Na deliberação saiu para o geral, saiu para todo mundo. Tá. Essa é uma questão que me ficou meio dúbia, que me parece que saiu um pouco diferente do que tinha sido discutido. Pelo menos talvez passou. Seria Sorocaba e Votorantim e no fim saiu para todos ali, né? Eu acho que talvez cabe um esclarecimento, Júlio. Realmente era para ser mais Sorocaba e Votorantim, que é os diretamente afetados com a redução da vazão ali para Montante. Mas eu não tenho dúvida para o Laranjal Paulista ali faz, não faz, né? Até, mas tem uma série de dificuldades que o Bruno já explicou anteriormente, né? E está distante, não vemos essa necessidade realmente aí, né? Mas o jeito de liberação ficou para todos, né? Tá, o que a gente pode fazer é no boletim dessa semana restringir isso às captações e lançamentos de Votorantim e Sorocaba, que são os mais problemáticos nesse momento. Perfeito. Se puder, agradecemos. Natália, você anotou aí, Natália? Estou colocando já no arquivo da súmula, André. Tá. Então, vou repetir novamente todas as propostas para todo mundo ficar ciente do que vai sair na súmula, tá? E daí a gente, se todo mundo concordar, a gente vai encerrando, porque daqui a pouco tem a reunião da CTPLAG, que a gente vai decidir os projetos aí, CTPLAG com CTSAM. Inclusive está na pauta o projeto lá de recuperação da estação de Itu, que afeta o Pirajibu. Então, a proposta é manter o 3,25 pelo menos mais uma semana, tá? Então, não fazer uma nova redução da vazão defluente do reservatório pela Votorantim Energia, mesmo sabendo que isso vai reduzir um pouquinho o volume de água do reservatório, mas a gente vai dar mais uma semana só para poder avaliar isso, tanto em termos de qualidade quanto de quantidade, e solicitar ao DAEE que traga no dia 21, na verdade ele tem que mandar um dia antes, então vou pôr dia 20 do 10, para a gente poder pelo menos ler antes de discutir, uma proposta de regra operacional para a bacia do Sorocaba, pensando em redução de outorga, principalmente para os usos e não de abastecimento público. Mas considerando a possibilidade também de abastecimento público em função da redução do volume do reservatório. O ideal é que o DAE indique, por exemplo, a partir de determinado
volume de redução ou volume de chuva, de entrada, quais serão as restrições, porque a gente não precisa ficar pedindo para eles o tempo inteiro. Né? Então, se baixar mais, sei lá, 1 metro de volume do reservatório, quais as restrições que a gente vai ter? E assim por diante. Então, que ele seja definido claramente os steps e os indicadores de cada step. Eles podem até mandar uma proposta, até porque pode demorar um pouquinho, uma proposta emergencial para o dia 20, mas a ideia é que a gente tenha uma proposta dessa de mais médio e longo prazo, que nem a deliberação 50 lá, que foi feito no Cantareira, né? E, ao mesmo tempo, pedir para os municípios ação mais incisiva, e daí a gente pode elencar um grupo de ações, mandar como exemplo a lei de Mairink, para reduzir os consumos de forma, vamos dizer assim, voluntária, não vai ser muito voluntária, porque vai ser a expressão de multa, mas reduzir o consumo geral da população. E também levando em consideração aqueles usos que não são de abastecimento público, ou seja, não é água para beber, higiene, e cozinhar da população, mas sim aqueles usos de água que não são essenciais. Né? Todo mundo tem que andar com o carro sujo, não pode nem lavar o carro. Certo? A Eleusa pediu a palavra. Eleusa, por favor. Oi, desculpa. Eu tenho uma pergunta direcionada ao Jodi, em razão da fala da Viviane. Nós sabemos, essa conta para mim ainda não fechou, com relação à diminuição da entrada de água. A gente sabe que a questão das chuvas está posta, nós temos a questão da mudança climática posta também, então isso, tudo bem. Aí, quando a gente coloca, uma coisa é clara na lei, que o consumo humano, a água para abastecimento público é prioritária. Qualquer decisão que vá contra isso pode ser judicializada, sim. Aí a gente tem essa colocação da mineração, do uso industrial e do uso de irrigação. Aí a Viviane faz uma colocação. A maioria dos irrigantes, e os irrigantes estão a montante, a maioria dos irrigantes não tem outorga. E o Jodi, eu acompanhei, a gente vem acompanhando o trabalho do Jodi com relação à fiscalização. Então, a minha pergunta é, porque a gente sabe também, o meu trabalho de mestrado foi com irrigante, só que foi no município de Piedade. E a gente sabe que tem desperdício, a gente sabe que não tem técnica, a gente sabe de um monte de coisa. Eu levantei isso na minha dissertação de mestrado. Então, a pergunta que fica é a seguinte: nós vamos continuar fechando os olhos para que os irrigantes continuem sem outorga, sem a gente saber o quanto eles captam e como eles estão usando esse uso? Como? Porque no meu trabalho eu levantei que o que falta de técnica, que um trabalho de irrigação feito dentro de técnicas, de boas práticas, o consumo de água é bem menor. Mas o que a gente vê na realidade é o contrário. E com a seca, você usa mais água. Então, eu faço essa pergunta ao Jodi. Eu sei que você está fazendo um trabalho extenuante, e você já chegou até a dizer para mim, tive um dia horrível. Então, como que está sendo o processo, Jodi, dentro do DAE, com relação... Porque nós recordamos, alguns anos atrás, eu e a Rosângela participando de uma reunião em Piedade, porque havia necessidade de fechar a torneira dos irrigantes para que pudesse sobrar água para abastecimento público. Eu participei dessa reunião, a Rosângela participou, se não estiver enganada, a Viviane também estava lá. Foi à noite na prefeitura, certo? Tudo bem, nós não vamos mudar o quadro. Uma coisa que eu já discuti com a Viviane lá atrás, na época da cobrança, né, Vivi, nós fizemos várias reuniões, e inclusive para esclarecer os irrigantes, que eles tinham medo, eles não faziam,
Hoje você tem uma série de facilidades e eles podem, sim, fazer outorga, porque a gente não tem esse balanço hídrico. Então, só gostaria que o Jodi colocasse como é que está sendo isso. Eu sei que está meio, não vai resolver o problema hoje, mas nós sabemos que essa situação de mudanças climáticas não vão parar por aqui. Então, nós temos que pensar também a médio e longo prazo, né? Então, era essa a minha colocação, porque essa conta não fecha. Obrigada. Obrigado, Eleusa. Jorge, você quer responder agora? Depois eu vou abrir a palavra para o Júlio e para o Polga. Não sei se é o mesmo assunto, mas acho que não. Então, se você quiser responder. Eu só não entendi muito como é que está sendo feito, em que sentido. Assim, o trabalho nosso de fiscalização, sim, a gente sempre conversa com o agricultor, orienta, inclusive, igual o Gomes comentou, sugere horários alternativos para reduzir o consumo de água, né? Mas eu não consigo interferir, por exemplo, no sistema que ele utiliza. Isso eu já não posso. A pergunta é com relação aos não outorgados. Então, a gente aborda todos eles e autua com prazo para regularização. Então, você tem essa lista. Se eu tenho a lista? Então você sabe quais são, porque você mostrou numa apresentação, acho que há 2 reuniões atrás, a lista da onde você tem ido, né? Sim, a gente tem todo esse mapeamento daí, com certeza. Localização de todos eles. E aí tem essa abordagem e dá prazo para regularizar. Beleza. E aí, se não tiver, se o produtor não cumprir com os prazos, sofrem sanções daí, com multas, no caso. Né? Ok, obrigada, Jodi. Nada. Bom, agora o Júlio, por favor, Júlio, que você quer falar? Sim, pedi sim, André, só para falar aí dentro da proposta aí, a maioria aí sim de acordo. Como eu disse, aí meu entendimento é que deveria reduzir para 3 hoje, mas considerando aí que os colegas de Sorocaba falaram, né? Vamos tentar rever semana que vem. Mas só para deixar reforçada a minha contrariedade à proposta do DAE de redução de outorga para uso público. Deixou registrado novamente e se gerar ata, quero que fique registrado também, que está gravado aí. A contrariedade é essa proposta aí. O meu voto já é contra aí. Essa proposta de propor. Eu acho que tem que se pensar em meios. Não vejo lógica de reduzir por exemplo, 10%, que dá 3 litros por segundo de alumínio, que está soltando 250 lá embaixo. Não vejo a lógica disso, né? Reduzir uma outorga nesse ponto aí, né? Você solta a água lá e reduz para quem está captando. Realmente, aí é um trabalho, só reforçando aí, eu sei que o Jorge está fazendo, mas esse é o caminho, você tem que reduzir a captação clandestina, porque quem está clandestino, ele já não paga os da água, então ele não tem limite, ele usa coisa, tem que se reduzir. A gente já cansou de ver em coisas anteriores, o Jorge sabe, a verificação junto, captações para uso rural maior do que a captação do município. Captava mais água do que chegava no município, não chegava água, né? Então o caminho é esse mesmo. Acho que isso vai ter efeito, esse trabalho do Jorge vai ter efeito aí sim. Então, só para deixar registrado isso daí. Obrigado, Júlio. Está registrado, mas de qualquer forma, a proposta nossa do DAE é que eles tragam uma proposta para a gente de redução de outorga e eles mesmos têm a ciência de que o abastecimento público é prioritário. Então, eu acredito que eles tragam uma proposta primeiro para os outros usos antes de entrar no abastecimento público. Apesar de a gente não poder tirar do horizonte, porque a gente está vendo, pelos dados do Jorge, que pode ser que o ano que vem a gente tenha um problema mais sério do que esse ano. Então, aí uma situação de redução de outorga geral talvez seja obrigatório, não é nem uma decisão nossa aqui, né? Sim, só completando, André. Até por isso que eu falo, que eu acho que teria que reduzir a vazão da represa e da barragem o quanto antes, para preservar essa água para o ano que vem, que é o que eu falei antes. Igual esse o risco do ano que vem é de fazer uma restrição muito maior. Não ter água para soltar, como não ter água para captar, né? Acho que quanto mais a gente adiar essa decisão, pior é. Mas vamos seguir aí no do grupo. Mas essa questão só eu queria realmente deixar registrado, porque eu acho que tem que ser uma opção última mesmo, se não tiver nada para fazer, né? Sim. Mas acho que a opção é essa mesmo.
Polga, por favor. Só lembrar, professor, a questão do uso insignificante. Se não me falha a memória, para a captação de água de poço tubular, 25 metros cúbicos dia. E a 15 captação metros cúbicos superficial, é isso, né? 15. 15, né? E a captação superficial, acho que é 25. É isso? Exatamente. Subterrânea 15, superficial 25. Isso, mas... Volney, do IPT. Posso continuar ou o senhor Volney vai falar? Não, o senhor Volney só estava falando bom dia. Pode falar. E mesmo assim, eles são obrigados a se cadastrar no DAE. Tem que ter o cadastramento para a gente poder ter a gestão da água, né? É só uma lembrança, professor. Sim, obrigado, Polga. Acho que é uma boa lembrança. O nosso, até por aquele projeto que está sendo financiado pelo FEIDO, que trouxe uma equipe para auxiliar o DAE, justamente para a gente tentar, o máximo possível, fechar nosso balanço hídrico, principalmente nessas áreas mais complicadas, como na área do Alto Sorocaba. A gente está tentando, apesar de ser um trabalho hercúleo, né, porque é um território muito grande, mesmo com essa equipe aumentada ainda é muito trabalho, mas eu acho que a gente vai ter uma melhoria dessa situação, mas também é no médio prazo, não é uma coisa que vai acontecer tão rapidamente. Mas a gente tendo pelo menos o banco de dados com essas informações, isso já facilita muito a nossa gestão. Então é isso, gente. Eu vou passar para o... A Natália deve ter anotado, mas eu também anotei aqui, tem a gravação dessa súmula técnica. Eu vou pedir para o Jorge para a gente tentar mandar essa súmula técnica. Acho que o principal cobrado aqui vão ser os municípios e o DAE, o mais rápido possível, até para dar tempo do DAE fazer uma proposta. A Natália está até preparando já o texto final dela, a gente pode até avaliar agora na sequência, na reunião da CTPLAGRE já. Tá, que daí a CTPLAGRE já aprova e já manda para frente. Exatamente. Ok? A Rosângela pediu a palavra. Rosângela, por favor. André, é só na súmula técnica constar o questionamento da Fundação Florestal do Gomes. Tá. Para a CETESB. Exatamente, obrigada. Tá. Então é isso. Eu vou agradecer aquelas pessoas que estão aqui para a reunião do GT Crise. Se quiserem continuar com a gente aqui, que a gente vai entrar na reunião da CTPLAGRE agora, mas se tiverem outro compromisso, não tem problema. Nós vamos começar a reunião da CTPLAGRE. Eu vou pedir um intervalinho de 5 minutos para o pessoal poder ir no banheiro, tomar uma água. Então, quando for 5 minutos, 11h10, a gente começa a reunião da CTPLAGRE. Ok? Quem puder ficar, agradeço muito. Quem precisar sair também, obrigado pela presença. E vamos tocando. Lembrando que o GT Crise vai se reunir semana que vem, novamente, às 9 horas da manhã, nesse mesmo link, para rever qual é a situação do reservatório. E peço a todos aí que torçam por chuva. Se souberem fazer alguma dança que intensifique o processo, pode começar. Agradeço muito, né? E vamos tentar sair dessa situação que a gente tem que ficar esperando a chuva para melhorar, né? Vamos ver se a gente consegue minimizar o problema e conseguir manter esse reservatório por mais tempo possível, com abastecimento para todo mundo. A situação é ruim, mas eu sempre tenho esperança que a gente vai melhorar em algum momento. Então, agradeço quem está aqui pelo GT Crise e encontro aqueles que são da CTPLAGRE daqui a 5 minutos. Obrigado. Obrigado, até mais.